Professora, você falou na nossa entrevista, né? Durante o tempo todo da nossa entrevista, a gente falou um pouco sobre pandemia, sobre a mudança. Qual que é a sua leitura a respeito dessa transição de pandemia? Porque a pandemia ainda não acabou, apesar de algumas pessoas acharem, e a nossa atividade turística é um problema, porque é a primeira que fecha, a última que abre. E o produto turístico ele só é consumido no destino. Ele não pode ser estocado, não pode ser feito promoção, não pode ser vendido entregue no delivery, nem vendido por mercado eletrônico. Então, nós não temos como migrar. Na verdade, a gente precisa fazer o nosso trabalho, dever de casa, que é ter segurança e proteção dos nossos destinos. Disso a gente sabe que não escapa. Mas qual a sua leitura sobre isso, professora? É a nossa última pergunta da nossa entrevista de hoje. Bom, eu entendo que o profissional que está aí à frente da atuação do mercado, principalmente, ele precisa mudar. Ele precisa entender que o turismo é uma atividade empresarial, comercial, de serviços, e ela precisa ter gestão estratégica. Então, você precisa entender que não dá para fazer turismo ganhando hoje para almoçar e jantar amanhã. Você precisa ter plano de negócios, você precisa ter capital de giro, você precisa ter reserva, você precisa trabalhar de forma estratégica, olhando este mercado, né, monitorando esses stakeholders para que você possa entender, compreender. A maioria das empresas, Edna, está tão preocupada com o operacional que não consegue pensar no nível estratégico. Então, a gente precisa passar por isso. Tem que olhar o tático, tem que olhar o estratégico, senão você não consegue evoluir e crescer. A pandemia nos trouxe tempo para refletir e compreender que precisamos ser mais profissionais. Então, o turismo ele precisa ter mais profissionalismo, no sentido de quê? Monitoramento. É como você pegar aquela teoria lá da administração que chama PDCA. Então, você tem que ter o planejamento, o desenvolvimento, o controle e o acompanhamento. E isso tem que ser contínuo. Você não pode esquecer disso. Você precisa estar atento ao concorrente, atento às políticas públicas federais, estaduais, atento, né, ao consumidor, principalmente, o que ele quer, o que ele deseja, e fazer com que a sua empresa ela funcione efetivamente e que ela cumpra aquilo que ela se propôs a fazer, basicamente. Então, às vezes, você tem ali, né, uma empresa que diz tal coisa no site, você chega lá, não tem esse serviço. Então, a gente precisa se profissionalizar. Isso é se profissionalizar, é cumprir minimamente aquilo que você se propôs a fazer. Eu acho que a pandemia trouxe para quem se interessou em estudar, em entender, em compreender a complexidade do turismo, da atividade, que é uma atividade que tem uma cadeia produtiva complexa, é uma cadeia produtiva que depende uma coisa da outra para ela acontecer, então a gente tem que acompanhar tudo. Não dá para gerir uma atividade de forma amadora. Nós temos tudo, né? A rede social ela nos trouxe a possibilidade de ter cursos, informações, enfim, a gente consegue monitorar este processo. A gente consegue entender essas dinâmicas melhor. A gente precisa organizar as nossas empresas contabilmente, administrativamente. A gente precisa entender isso. E, é claro, utilizar a pesquisa, utilizar a informação como algo que vai somar futuramente na minha tomada de decisão. Então, as empresas têm que amadurecer. Por mais que a gente tenha aí instituições como o Sebrae, que se comprometem aí a auxiliar o empresário com diversas ferramentas, como o Empretec, por exemplo, as empresas precisam dar continuidade a isso. Então, não dá para gerir o turismo só com, é bonito o meu lugar. Tudo bem, tá, mas e aí? Aí nós temos que pensar em questões sociais, ambientais, ecológicas. A gente precisa pensar num turismo mais responsável, tanto da parte de quem oferta, quanto da parte de quem procura. Então, é importante pensar nesse equilíbrio. A gente precisa pensar em equilíbrios. Então, não adianta ir com muita sede ao pote, querer ganhar muito dinheiro e não se preocupar aí com aquela frase banal lá da sustentabilidade, salvaguardar para futuras gerações. Nós temos que pensar na longevidade disso tudo. Onde é que isso vai parar? Se eu não pensar assim, eu não vou conseguir manter minha empresa, eu não vou conseguir manter o meu destino, né? Porque o turismo ele vai lá e se apropria das paisagens, se apropria da cultura, do patrimônio, mas ele precisa
também fazer a parte dele. Então, não pode ser depredador. A gente precisa cuidar. Entendeu? Cuidar. Essa é a palavra. Que tem uma coisa que faltou dizer. Para quem não sabe, a professora Giovana canta muito bem. Ela canta e encanta. Esse é um lado. Você canta ainda, professora Giovana? Às vezes eu canto. Eu gosto muito de cantar, né? Nessa pandemia, tem uma música que tenha a ver com ela, professora? Te vem à cabeça uma das músicas que você canta? Que tem... Acho que tem uma do Chico, eu até gravei ela, né? Canta um pedacinho para a gente fechar. Eu teria que lembrar. Eu teria que lembrar. Nenhuma estrofe você lembra para a gente fechar nossa entrevista? Eu te peguei, né? Pegou. Se eu tivesse me avisado antes, eu tinha me preparado, né? Nossa, eu teria que procurar o vídeo para lembrar. Mas uma que te vem à mente agora, porque a intenção da nossa entrevista é que as pessoas se sintam parte dela, como se fosse uma conversa com todo mundo. Ela tem um roteiro, tem uns blocos, mas ela tem a função de aproximação. E aí eu me lembrei, quando a gente falou que Goiânia é uma cidade da música, eu disse, pois é, tem uma amiga chamada Giovana que canta e encanta. Vou pedir para ela cantar alguma coisa aqui de recomeço. Olha só, a Gislaine disse que a Giovana cantando aqui vai ser show de bola. Olha, a única música assim, que me vem à cabeça foi uma que eu cantei outro dia. Tá, e ela fala de amor, né? Eu acho que esse amor que a gente tem aí pelo nosso trabalho, pela nossa profissão, por tudo aquilo que a gente acredita, pelas nossas escolhas, porque não é uma profissão fácil, né? A gente demora um pouquinho para ganhar dinheiro, para ganhar reconhecimento, respeito, para se manter nela, não é nada fácil. Então, assim, outro dia eu fui numa festa e eu cantei... Como é que é? Eu me arrepiei. A nossa profissão é difícil demais. Se manter nela não é nada fácil. Não é, menina, eu tenho sofrido aí com esse negócio, porque a gente precisa também ter o retorno financeiro, né? Sim. Isso é uma coisa que me incomoda muito, sabe? Às vezes as pessoas ocupam posições estratégicas e tomam espaços dos turismólogos. Por isso que eu tento me preparar cada vez mais para me tornar uma profissional imprescindível para o mercado. Porque, assim, claro que para eu ganhar eu preciso dar alguma coisa a mais. Então, eu sempre falo com os meus alunos, quando eles falam, eu quero ganhar tanto e tanto, tá, mas você jogou aonde? Real Madrid, Barcelona, Manchester, onde é que você jogou? Porque não é tem que escolher a profissão errada. Eu querer ganhar milhões e não ter o know-how para oferecer. Exato. Então, não adianta, né? Canta aí pra gente, vai. Canta um pedacinho. A Giovana também está aqui. A Gislaine está dizendo para a Giovana cantar pra gente. Meu Deus do céu. Eu sei um vozeirão, Gislaine, que você vai ver. Vamos cantar essa, porque acho que é o amor que eu tenho assim, por essa profissão, né? Eu sei que vou te amar, por toda a minha vida vou te amar, e em cada despedida vou te amar, desesperadamente. Eu sei que vou te amar, e cada verso meu será para te dizer que eu sei que vou te amar por toda a minha vida. Eu sei que vou chorar, a cada volta tua vou chorar, mas cada volta tua de apagar o que esta ausência tua me causou. Tá bom? Eu chorei, Giovana, as lágrimas caíram, foi lindo demais! Demais! Você me pegou de surpresa, eu tenho que esquentar a minha voz. Eu sabia disso, e eu pensei, puxa, eu não pensei nesse assunto, mas eu não posso deixar escapar. A Giovana, Gislaine está lá, a Giovana assim, uau! Ela acabou de descrever lá, uau! Eu vou mandar um vídeo meu para vocês no particular para fazer mais jus aí, tá? Vamos fazer. Vamos fazer depois uma gravação de uma música. Professora Giovana, muito obrigada.
aprendemos muito contigo, falamos a respeito de muitas coisas ricas, falamos um pouco da tua carreira, falamos do Observatório do Turismo do Estado de Goiás, do Observatório do Turismo do Brasil, falamos do turismo de Goiás, falamos um pouco acerca da sua percepção dessa transição de pós-pandemia, coisas muito ricas. Essa entrevista vai ficar na íntegra no YouTube e ela vai ficar em blocos de cada um dos temas que nós falamos. Então, depois, quando ela for ao ar, todos vamos ter um link para poder compartilhar, tanto dos blocos quanto também da entrevista. Muito obrigada, professora Giovana Tavares. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar com você. Você sabe da minha admiração pelo seu trabalho, pela sua pessoa. Felizmente, aí a gente manteve contato. E eu tenho também reencontrado os meus colegas ali da nossa turma da Univale. E é bom demais a gente crescer, né? A gente hoje está em outro patamar, num outro momento, um momento mais maduro, inclusive para a gente continuar e mantendo a nossa rede bem unida. Um beijo, viu? Obrigada, Exato. Viu, Gislaine, pela oportunidade mais uma vez com você. Obrigada, professora Giovana, obrigada, Gislaine, obrigada a você que está nos vendo, você que vai ver ao longo dos anos, muito obrigada. Eu sou a Edna Delis e hoje entrevistei a professora Giovana Tavares.